Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo, numa conversa com o arquiteto Felipe Savassi sobre arquitetura modular. Eu estou solicitando aqui, então, Felipe para aparecer aqui também. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos nesse bate-papo. Vai ser muito legal. Ai, ai. Aguardando aqui o Felipe. Sejam bem-vindos. Aí, Laura, arquiteturas. Não, acho que o Felipe vai entrar. Aí. Oi, pessoal. Só vamos verificar aqui se o Felipe já vai conseguir entrar para a gente ter esse bate-papo super legal, né, sobre arquitetura modular, essa maneira de construir diferente, né, do convencional, mas que tem tomado bastante espaço aí nesses últimos momentos. Vamos ver. Aê! Oi, Karina. Oi, tudo bom? Tudo ótimo e contigo? Também, prazer em conhecê-lo, né? Prazer é todo meu. E aí? Então, apresentando um pouco, né, do Felipe, então, ele é arquiteto, Isso. mineiro, mora em Floripa, Ah, grande Terra Santa aí, exatamente. Ilha da Magia, né? Você está em Porto Alegre? Eu tô em Porto Alegre, mas tô É, sempre por Santa Catarina também. que Não legal, que legal. decidi. Muito É. bom. E É, o Felipe trabalha, então, com arquitetura modular, né? Isso vai ser o tema da nossa live hoje. isso. Bem ansiosa para isso, inclusive já aprendi muito contigo. Bom, muito Nas obrigado. aulas, né? Obrigado. Eu também estava, estudando bastante a Ecotelhado, o trabalho que vocês vêm fazendo é maravilhoso. Nossa, coisa assim, de revista, dá gosto de ver, muito legal. Ai, Parabéns, fico feliz com o feedback também. É demais. isso aí, né? Colocando tecnologia nesse mundo aí, É, bem por aí, fazendo cara. diferente. É muito bom mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Ó, então tá. Então, uma das coisas assim que eu gosto de comentar, né? É que tu mesmo falou dentro do teu Instagram, assim, né? Que aquela arquitetura, né, de tijolinho sobre tijolinho já foi, assim. É algo É. que já está um pouco passado e tudo mais, que a gente tem que deve olhar para outras tecnologias, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco como foi o teu encontro com a arquitetura modular, né? E, Ó, e tudo mais. Catarina, eu sempre, antes de me formar em arquitetura, eu sempre tive um pezinho verde. Me considerava um arquiteto de pé verde, assim, no sentido Somos dois. no sentido da sustentabilidade. E eu cheguei a ter uma construtora em Belo Horizonte que a gente tinha o viés de construir de forma tradicional, mas com diretrizes sustentáveis. E a coisa deu muito certo, né? Porque o mercado é muito carente desse tipo de approach, apesar de não vermos muito, enfim, é um paradigma que a gente tem que quebrar. Enfim, muita gente acha que investir em design biofílico ou em questões diretrizes de sustentabilidade, como energia limpa, fotovoltaica, captação de água de chuva, uma obra limpa, destinação correta de resíduos, enfim, automação que diminui a carga de energia que é demandada pelas edificações, as pessoas meio que torcem o nariz porque tem que ter investimento. Só que esse investimento ele se paga, né? Seja no bem-estar de quem vai estar
usufruindo ali da edificação, seja ela qual for o uso, seja na diminuição do nível de energia que você vai demandar por causa da questão do conforto térmico, até mesmo acústico também, né? E sem a demanda ali da climatização artificial, eu digo, né? E, enfim, as pessoas não têm o costume, Catarina, você deve muito bem saber disso, de fazer essa conta no longo prazo, né? As pessoas querem ser muito imediatistas, e a gente vive isso, esse problema na questão do modular, porque o modular ele desempenha muito melhor também do que uma construção tradicional, do que os tijolinhos sobre tijolinhos. E a grande mensagem que eu trago para as pessoas que me seguem, para as aulas que eu dou, para as palestras, enfim, é que existe uma maneira melhor de se edificar. Eu não falo nem construir, porque construir, para mim, é coisa do passado. A gente edifica, né, os empreendimentos, as edificações num sistema novo, num sistema que é muito mais sustentável, num sistema que consome muito menos os recursos do meio ambiente, que desempenha muito melhor, que é muito mais barato no final das contas, se você avaliar o ciclo de vida da edificação e não somente o custo do metro quadrado, como todo mundo adora fazer. E essa questão da sustentabilidade vem desde antes de eu formar, então vem desde Belo Horizonte com essa construtora que eu tive. E aí, quando eu vim para Florianópolis, eu nunca tinha trabalhado com construção modular, e aí foi um amor à primeira vista. Eu precisava de um local para trabalhar e fui para um coworking, e nesse coworking funcionava a Ferrara Habitat, que foi uma precursora na questão da arquitetura em contêineres marítimos, e de lá para cá a coisa deslanchou, eu montei meu próprio estúdio, saí dos contêineres e vim para o modular propriamente dito, e sempre de mãos dadas com a questão da sustentabilidade, da biofilia, enfim, né? Nos nossos projetos no estúdio é muito raro a gente não ter um telhado verde, a gente não ter uma captação de água de chuva, energia fotovoltaica, a gente não ter ali artifícios de climatização natural, como um laguinho, alguma coisa, um jardim de inverno, uma parede verde, sabe? Então, por isso que eu fiquei tão feliz assim de receber esse convite e de fazer essa live com vocês. Eu fico muito feliz também. Até então, até a questão de pousar, né, a edificação propriamente dentro do terreno ali com os pilares ou a fundação que for precisa, né? Isso também são diversas premissas sustentáveis que a gente precisa seguir, né, para elaborar um bom projeto arquitetônico. Exatamente. Então eu queria que tu também comentasse alguma das vantagens, assim, né, da arquitetura modular, principalmente atrelando essa questão da sustentabilidade também, né? Porque a gente fala tanto sobre isso e tudo mais. Algumas coisas tu já citou, outras pode vir mais a fundo também. Mas são coisas assim que dentro do nosso cotidiano vão fazendo a diferença, né? A gente não repara, mas é bem isso. Assim, por exemplo, o telhado verde propriamente, ele já é comprovado também, né? Que ele diminui bastante a questão do conforto térmico e também acústico, né? Então, isso vai estar atrelado à tua conta do ar-condicionado, né? Na tua climatização no final do mês. Então, é realmente, assim, de tu ter essa consciência mesmo, né? De que as coisas vão se pagando ao longo do tempo. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe, mas do ciclo de vida, o custo do ciclo de vida de uma edificação, que nós arquitetos temos que fazer, temos que saber na ponta do lápis quanto tempo o nosso edifício, o que a gente está projetando, vai durar, tem que durar, obviamente, o mínimo ali do que a norma de desempenho requer, que são 50 anos, mas os edifícios modulares eles desempenham muito mais do que isso, eles duram muito mais do que isso. Mas eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, muita gente não sabe disso, eu não sabia antes de começar a trabalhar com modular, é que se o edifício está previsto, está projetado para durar 100 anos, desses 100 anos, 85% do custo que ele vai ter no decorrer da vida dele, de manutenção, de operação, inclusive o investimento na fabricação ou na construção desse edifício,
85% desse custo ele é gasto com a operação e a manutenção do edifício. Então, se você trabalha com uma e apenas 15% é da edificação em si, de você comprar os materiais, contratar lá o construtor e fazer o projeto e de fato, ter a chave na mão. Isso corresponde a apenas 15% do que esse edifício vai custar no decorrer da vida útil dele. Se você avaliar que os edifícios modulares, as edificações modulares, elas desempenham muito melhor do que os edifícios convencionais em termos de energia, em termos de número de manutenção e o custo dessas manutenções, você acaba tendo uma conta muito favorável ao modular. Se isso não bastasse, o modular, porque isso corresponde a 85% do custo de uma edificação. Só que muitas vezes as construtoras, e eu já fui construtor, desculpa, eu já fui construtor, eles não olham esse custo. Porque eles não vendem isso. Eles vendem ali o tal do metro quadrado. Quanto vai custar um apartamento de 100 metros quadrados? Vai custar 10 mil reais o metro. Então é 1 milhão. Beleza, tá ali. Agora, eles não vão vender se esse edifício vai custar ali ao longo da vida útil, da vida útil dele, sei lá, 30% a menos. E esses 30% nos 100 anos corresponde a um caminhão de dinheiro. Só que ninguém faz essa conta, todo mundo é muito imediatista. E esse é um ponto, que a construção modular ela é altamente sustentável, não só pelas questões do uso de um uso muito mais controlado e eficiente dos recursos naturais, como água, areia, cimento, brita, pedra, seja lá qual for a pedra, mas também na questão do desperdício, né, que também é muito menor. Tem outro dado interessante para falar isso. Mas essa questão da eficiência durante a vida útil do edifício, que você faz uma manutenção com muito menos frequência do que uma construção tradicional. Você tem que pintar uma construção modular muito menos frequente do que você pinta uma construção em alvenaria. Muito pouca gente sabe disso, porque os materiais no modular são muito mais tecnológicos. Eles têm ali, tem material, por exemplo, GRC, que não precisa pintar nunca, só precisa limpar. Então, é por aí. É por aí que a construção modular ela ganha espaço cada vez maior no market share da construção civil, em termos globais, aqui no Brasil não é diferente. Uma coisa que o Neymar acabou comentando é que nas cidades pequenas, no caso, as cidades pequenas não têm os modulares em si. Mas é que é uma coisa que é crescente também, né? Daqui a pouco também vai chegando, né? Assim como tu comentou aí, né? O Brasil também já tá chegando. Em outros países, no caso, já é um pouco mais comum, né? A gente vê um pouco mais a arquitetura modular propriamente. Mas é recente, né? Não dá para negar. A gente não tem, Neymar, a gente não tem fábricas, muitas delas acontecem nas grandes cidades ou em grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo. Aqui no Sul temos muito, Porto Alegre, temos ali na cidade de Portão, na cidade de Ivoti, tem a Visa, na cidade de Portão tem a Vagão Urbano, tem muitas outras no interior do Rio Grande do Sul também, tem aqui no interior de Santa Catarina, como a própria Brasil ao Cubo, tem Tec Verde no Paraná, tem muitas outras nos grandes centros ali na região do ABC, em São Paulo. Mas eu vou dar um dado interessante aqui para o Neymar, porque é o seguinte, grande parte desse boom que nós estamos vendo acontecer na construção modular no Brasil, que cresce 3 vezes mais do que a construção tradicional, aí que falta desde um arquiteto até uma fábrica para atender tamanha demanda, é que esse boom está sendo impulsionado muito pela falta de mão de obra em regiões como Serra Catarinense, Serra Gaúcha, até na Serra no interior de São Paulo, na região litorânea de São Paulo, porque esses refúgios, esses getaways, que hoje está tão em alta com locação de Airbnb, está impulsionando muito a construção modular, porque é uma solução de diversas dores
que o mercado tem. E a principal dela é a falta de mão de obra especializada, qualificada, que muitas vezes faz um trabalho muito abaixo do padrão médio de qualidade porque não tem mão de obra. E aí, se você chega com um módulo pronto, que vem feito numa fábrica, ou Vem que do às vezes caminhão, vem um só kit, acopla ali, né? todo E, disputado, e você monta, por exemplo, em 30 horas, que a gente já conseguiu montar um chalé todo desmontado, é fantástico. Então, a gente está apenas vendo a ponta do iceberg saindo para fora do oceano. Tem muita coisa para acontecer ainda. E quem já está no mercado da construção industrializada, da construção modular, já não está dando conta do trabalho e ainda por vir, ainda nós somos menos de 1% do market share aqui no Brasil. Então, você imagina, se a gente dobrar, triplicar, quintuplicar o nosso tamanho, em números proporcionais parece gigante, mas em números absolutos nós somos 5% ainda. Olha só o quanto que nós temos para crescer, né? só o Brasil se basta, né? Digamos assim. É, É, o grande problema do Brasil é o tamanho, mas também é a nossa salvação, né? pois A é. gente tá aí. É bem É. por aí. E aí, então, eu queria te perguntar um pouco sobre as fundações, né? Desse tipo de construção, assim, se é comum, se existem outros tipos, né, É, de utilização. essa é uma dúvida frequente do pessoal. Que tipo de fundação que a gente utiliza? Por ser uma edificação muito leve, às vezes até um quinto do peso de uma edificação em alvenaria, a fundação, que é o que sustenta essa edificação, ela também é até um quinto do peso, né, da robustez ali estrutural do que uma edificação demanda em termos de fundação. E, consequentemente, como o peso o custo do aço é em peso, o custo do concreto também não é em peso, é em metro cúbico, mas se é proporcional. Se você tem uma edificação 5 vezes mais leve, você vai ter também uma fundação 5 vezes mais leve, consequentemente mais rápida e mais barata. E aí você tem diversas possibilidades de se trabalhar a fundação, desde uma sapata corrida a uma sapata isolada, isso em termos de concreto. Se você tem um módulo muito leve, por exemplo, como um ponto de venda itinerante ou um módulo de stand de feira, você nem precisa de fundação subterrânea, você pode ter uma fundação pré-moldada com sapatas dormentes ali, pré-fabricados, pré-moldados de concreto ou mesmo de madeira, que assentam e distribuem esse peso dos módulos. Você pode ter estaca helicoidal, que não precisa nem de movimentação de terra, é um trator, um Bobcat que vem com uma hélice trado, faz o furo ali e já fica pronta essa fundação. Então, tem diversas maneiras. Tudo depende do tamanho da edificação e do terreno, né, do solo. Sim, o tipo de solo, E, famoso. mas, É. assim, é muito fácil, é muito fácil. A fundação, ela é, inclusive, ah, a fundação ela é tão mais fácil de se fazer numa construção modular que ela, inclusive, é sugerida que seja utilizada construções industrializadas, construções modulares em terrenos muito acidentados, porque você não tem movimentação de terra, ou se tiver, ela é muito menor. E grande parte do custo de se fazer uma movimentação, se fazer uma fundação em terrenos muito acidentados, é a questão da movimentação de terra, porque se você movimenta a terra, você tem que conter, ou você tem que aterrar, e aí que está o custo, né? A contenção é muito caro. E com situações como essa, onde você vem com o trator, óbvio que o trator tem que ter acesso ao local onde vai ser perfurado ali, né? Então, se você tem acesso a uma máquina, a um trator que chega até esse terreno acidentado e consegue ali perfurar, você não precisa nem movimentar a terra. A própria estaca ali já, por sua vez, feita por um trator, já está feita a fundação. Então, mas cada caso é um caso. Muito legal, né? Tá? Eu É, sou, enfim, adoro realmente, assim, né? Na minha época da faculdade, eu me formei no ano passado, né? É, eu tive, assim, muito contato, fiz projetos 3, se não me engano, em wood frame, e o meu TCC também foi em wood frame, assim, né? Eu fiz também alguma coisa mista e tudo mais, para aproveitar o que tinha no terreno, assim. E atualmente, no caso, né, tô
projetando um ambiente junto com meu companheiro de um truck. Então, assim, né, de caminhão, aqueles. House? Uma tiny, dá uns 30 metros quadrados mais ou menos. Que legal. A gente tá fazendo, assim, né? E bem legal, assim, mas é super. São desafios, né? Claro, tu tem ali os 2,50 m, né? E também uma planta mais linear, no caso, mas nada que a gente não possa desdobrar, né? E aí, então, aproveitando isso, assim, eu queria te perguntar quais os tipos de arquitetura modular que tem. Então, né, eu falei do wood frame, tem steel frame, que eu também sou uma grande fã, né? Tem a arquitetura em containers, assim, que realmente é algo muito, muito legal, né? Inclusive, lá na Ecotelhado, a gente tem os containers que são nossos guarda-tralhas, assim, né? Ah, é? A gente chama. Onde a gente guarda todas as coisas, assim, né? E a gente tem eles com telhado verde, bem legal, assim, né? Mas é essa reutilização, né, de algo que é possível de acontecer. Então, eu realmente sou muito fã. Os containers eu tenho um carinho especial porque eu comecei na arquitetura modular com os containers. E a minha primeira casa, a Casa Brise, é em container também. Uhum. E, enfim, são caixas maravilhosas, é uma arquitetura muito conceitual, muito original, né? Mas, além dos containers, que é um tipo de construção modular, a gente tem a construção modular volumétrica, que o próprio nome diz, ela tem volume, ela é tridimensional ou 3D, é a mais comum, que todo mundo tem conhecimento, por menor que seja, falar, construção modular, todo mundo pensa nos módulos que vêm prontos ali em cima de um caminhão e tudo mais, assim como o container. O container é um tipo de construção modular volumétrica. Mas a gente tem outros tipos de construção modular, além do volumétrico, que é o painelizado, que o próprio nome diz também, é um painel, são painéis, que você leva a casa desmontada. A casa, eu costumo dizer casa, mas a casa pode ser qualquer tipo de edificação. Qualquer tipo. E temos também a arquitetura modular paramétrica e a híbrida, que é quando você utiliza 2 ou mais sistemas construtivos, modulares ou não, para fazer uma edificação. Muita gente acha que é 8 ou 80. Ou você tem uma construção modular ou você tem uma construção tradicional. E não, você pode ter uma construção híbrida. Muitos edifícios nas grandes cidades, Brasil afora, e até mundo afora também, utilizam as partes molhadas das obras através de construção modular, de pods. Muitos hotéis utilizam, faz toda a parte estrutural ali em concreto armado e os fechamentos e parte molhada da obra vem de forma modular. Então, a gente trabalha com um sistema híbrido e é perfeitamente possível. Além desses 4 tipos de construção modular, a gente tem dentro de cada um deles as materialidades primárias. No modular volumétrico eu tenho a madeira, eu tenho o concreto, eu tenho o aço carbono, o aço galvanizado. No modular painelizado eu tenho a madeira, o aço, o concreto também. No paramétrico da mesma forma. E por aí vai. Um material que é muito utilizado, está muito em alta, é a madeira engenheirada, que é o CLT, Cross Laminated Timber, e o MLC, a madeira laminada colada, que é para muitos o novo concreto. E a gente tem as maiores áreas do mundo para se tratar florestas com manejo, florestas de reflorestamento mesmo, com selo FSC e tudo mais. E está havendo agora, principalmente com com o aumento do preço do aço, com essa volatilidade, inclusive do dólar também. Então, o aço ficou muito caro, pressionou o preço de todas as commodities da construção para cima, porque tudo depende do aço, né? Praticamente tudo. Então, a madeira... Prego, né? A madeira é um material muito interessante. E a madeira, né, gente? Madeira é madeira. Eu tenho um carinho especial pela madeira. A madeira, para mim, é um dos meus materiais favoritos.
O Monark aqui perguntou, o steel frame e os componentes são montados na obra? Muito boa pergunta. Olha só. O light steel frame e o light wood frame, ou wood frame, como muita gente conhece, eles por si só não são modulares. Eles são um tipo de construção industrializada. Só que para você, a construção industrializada e a construção modular são diferentes, apesar de que a construção modular é um tipo de construção industrializada. Porém, nem toda construção industrializada é modular. Por quê? Porque se você pega o light steel frame e o light wood frame, por exemplo, e leva tudo para ser montado, você compra lá o material e leva o material totalmente desmontado para o canteiro. E aí, no canteiro, você vai fazer ali as paredes, vai fazer as vigas, os pilares, toda a estrutura da casa, vai montar on-site, tá? Apesar de ser um sistema industrializado, para ele ser modular, ele tem que ser off-site, ou seja, feito num local pré-fabricado, num local controlado, numa fábrica, enfim, ele não é feito no local. E dessa forma, as pessoas acham que por ser só o light steel frame e o wood frame é modular. Não, ele é industrializado, mas ele não é modular. Para modular, você tem que pegar uma parede, por exemplo, na fábrica, em light steel frame, por exemplo, montar uma parede inteira, a casa inteira em paredes ou em painéis de light steel frame e trazer essa parede montada já, pré-fabricada, para ela ser apenas encaixada no local final, de uma forma muito rápida e eficiente. Aí sim a gente fala de uma construção modular, com o light steel frame ou com o wood frame, que é um sistema muito similar, porém com outro material. Uhum. Então, é isso. Eu acho que eu respondi, né? Qual que foi a pergunta inicial dele? Qual que foi a... Vou dar uma subida aqui, vamos ver. Monark, acho que eu passei. O steel frame, os componentes são montados na obra. Ah, sim, tá, é isso. Se for uma construção industrializada apenas, como o light steel frame o todos os componentes são montados na fábrica, no terreno. Beleza. Se for pré-fabricado, passa a ser modular. Perfeito. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre os revestimentos, né? Então já comentamos um pouco sobre as fundações, né? Sobre esse esqueleto, assim, né? Do que estruturaria as nossas paredes e afins. E Caiu uma flor. quebrou alguma coisa ali pra baixo. Pessoal, Também, espero que não tenha sido as gatas. Tu tem os cachorros aí, né? Aqui a gente é bem aqui mais tem. né? Mas então, sobre revestimentos internos, externos, assim, o que tu tem utilizado mais, né? Ou o que tem mais procura, o que é mais em conta, assim, né? De uma maneira geral, por cima também, né? Porque a gente tem Deixa eu só fazer um adendo. Marina, olha quem acabou de chegar, olha. Olha ali, ó. Ai, meu Deus. Ô, pai, qual é? Qual é, papai? Oi, Olha só. fofura. Vem falar hoje. Coisa boa. Olha só, a gente tem diversos materiais, pessoal. Tem muito material para ser trabalhado. E hoje, eu me arrisco a dizer que qualquer material disponível na construção civil, em termos de acabamento, a gente pode utilizar na construção modular, na construção industrializada. A gente tem utilizado muito placas V-Rock, que é uma espécie de placa cimentícia para os revestimentos externos, com juntas secas para dar aquela paginação e tudo mais. A gente tem utilizado também um outro tipo de acabamento que é muito eficiente, que são placas isotérmicas, que já são o acabamento, elas já são prontas. Então, é muito eficiente você chegar, elas não levam argamassa, não levam nenhum tipo de rejunte. Então, o acoplamento é macho e fêmea, ela já vem com acabamento de fábrica, você não precisa pintar nem emassar. É um tipo de obra muito limpa, rápida. E aí você tem já tanto placas isotérmicas que já são acabamento externo,
o isolamento, as instalações já vem de fábrica e o acabamento interno tudo em uma placa. Então, é muito interessante. E, cara, eu posso falar aqui N revestimentos que a gente utiliza, mas os que a gente mais tem utilizado são placas V-Rock para o revestimento externo, placas de compensado naval para o revestimento interno, essas placas isotérmicas que têm o acabamento amadeirado, apesar de ser metal, mas um amadeirado, que é muito similar e é muito eficiente em termos térmicos e acústico, e a gente também tem essa questão de eficiência na montagem. Tem MDF, que é utilizado internamente, tem o próprio gesso acartonado, que ele, quando finalizado, ele acaba se tornando uma parede imperceptível. Se ninguém te falar que é modular, você não vai saber. Enfim, tem telhas trapezoidais, telhas isotérmicas que podem servir de revestimento externo, tanto para a cobertura quanto para as paredes. Tem a madeira sintética. A gente trabalha também com Shosugiban, que é a madeira carbonizada, isso externamente, né? Cara, tem muitas possibilidades. As telhas shingle, telhado shingle, né, que a gente pode envelopar todo o módulo, não só na cobertura, mas nas laterais também, que dá um aspecto bem minimalista, aquela arquitetura bem escandinava. O que mais? Tem muitos materiais. Fala um aí que eu te falo, mas praticamente todas as tipologias de material, até mesmo o grafiato, que é aquela textura rolada, se você quiser utilizar no seu modular, na sua edificação modular, seja ela qual for, você pode. Porque você coloca uma V-Rock, passa um base coat, que é uma espécie de argamassa, e aí a base coat ela pode ser pintada do jeito que você quiser, pintada, colocada textura. Então não existe limites mais. Se você quiser ter uma casa modular, uma casa construída de forma industrializada, totalmente fiel ao que é, em termos de aparência, uma construção tradicional, você consegue. E você não consegue distinguir, falar, olha, essa é uma construção industrializada, apesar de parecer tradicional. Se ninguém te disser, você não vai, a não ser que você seja um profissional da área, um arquiteto ou um engenheiro, você não vai saber. Uhum. E falando assim sobre essa questão, né, do design biofílico mesmo na arquitetura modular, né, que muitas vezes, assim, dentro das premissas do design biofílico, é comentado, assim, né, sobre algumas questões como os ângulos retos, né, que nos trazem, no caso, sensações de fuga, assim, né, que faz, assim, uma explicação científica mesmo, né, do que os ambientes nos trazem de sentimentos, propriamente, né. E é bem isso que tu comentou, né, então são coisas assim, claro, com a arquitetura modular, às vezes a gente pensa muito naquelas caixinhas, assim, né? Mas isso, na realidade, não é irreal, né? Porque a gente tem como, até, inclusive, dependendo do que for escolhido, no caso, fazer ali uma angulação no telhado, bem tranquilo, assim, né? Alguns clientes às vezes falam que não gostam tanto dessa questão da laje plana, são mais acostumados. Isso também está relacionado, né, à nossa memória afetiva, eu diria, daquilo que a gente projeta, de tipo, minha casa dos meus pais era, né, telhadinho das águas, assim, tipo, eu quero uma casa assim. Mas esses são tabus também, né? Porque eu, particularmente, sou muito fã, assim, das lajes planas, enfim, né? Mas como a gente também tem esses elementos que a gente pode trazer dentro da arquitetura que vão trazer essa maior organicidade, digamos assim, né? Dentro do ambiente. E puxando um pouco, né? Contemplando, assim, os nossos sistemas, no caso, né? Eles são todos modulares, com encaixes macho e fêmea. Então, tanto a parede verde, né, quanto o telhado verde. Agora a gente também está com um sistema novo, assim, que a gente chama de muro da boa vizinhança, né? E ele também serve para revestimentos de parede verde mesmo, né? Seria um outro sistema mais estrutural, assim, que casa bem com o de frame, steel frame também.
e que foi inspirado, né, na taipa de pilão, assim, né, para quem é Aham. da área vai saber, assim, que seria então a construção com terra no meio, né? E aí, então, tem essas duas modalidades, no caso, né? Esse muro da boa vizinhança, que a gente diria, são vegetações dos dois lados, né? Porque às vezes a gente faz ali um muro, a gente nem pensa assim, né? Ai, concreto mesmo, coloca o tijolinho aqui, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, algum outro tipo de revestimento, ou enfim, até coloca ali a unha de gato, né? Que às vezes depois de anos, assim, ela acaba imergindo dentro do sistema, e aí depois para fazer a manutenção é mais complicado e tudo mais. Então, a gente tem, né, o sistema de Eco Tiny House, que a gente chama também, que Maravilhoso. seria uma casinha super verde, né, para quem gosta aí de viver que nem os hobbits, nem no Senhor dos Anéis, né? Não sei se tu sabe. Sim. Mas, mas também, claro, apenas para alguma fachada, né? Alguma fachada com maior insolação, justamente porque as paredes verdes, então, além delas serem lindas, maravilhosas, né? Elas também trazem esse conforto térmico e acústico, né, para as edificações, que faz bastante sentido, assim. E o interessante, assim, dos sistemas serem modulares, no caso, é que justamente a gente tem como ter todas as questões que a gente contemplou aqui sobre sustentabilidade, né? Uma tecnologia é algo que tu vai ter ali as medidas certinhas, tu tem como projetar baseado naquilo, né? Então a gente também tem os nossos sistemas no 3D Warehouse do SketchUp, né? Tem como contemplar isso, passar dependendo da ferramenta que tu utiliza, pelo que eu te stalkei, no caso, tu utiliza o ArchiCAD, né? Aham. Também uso bastante, mas também, Usa, né, usa o vinha aí tá chegando para Você usa o ArchiCAD? utilizo, Para mim é a melhor ferramenta. não tem igual. Eu sou suspeito para falar porque eu aprendi arquitetura com o ArchiCAD na versão 10 ainda. A gente já está na 25, né? Então, eu não sei projetar em 2D. Eu não sei. Se você me der um AutoCAD, eu não sei projetar em AutoCAD, porque eu preciso ver o que está acontecendo, sabe? Eu traço a parede e tudo mais, eu preciso ver ela acontecer e tal, para eu entender. E, enfim, então, aprendi arquitetura sim. Uhum. Mas é interessante porque eu também estava, né, stalkeando você e tal, a Ecotelhado, e vendo soluções maravilhosas. E é muito complementar. A sinergia é muito forte entre a construção modular e o design biofílico. A sustentabilidade está na veia dos dois. E, assim, um sistema que resolve, que olha com tanto carinho para a questão do meio ambiente, como a construção industrializada, não sei se vocês sabem, quem aí está nos assistindo, que 65% tem cidades que até 70% de todo o lixo urbano que é gerado todos os dias, de 65% a 70% de todo o lixo que é gerado nas grandes cidades provém da construção civil. Somos o mercado que mais Você polui, imagina né? o quanto nós somos responsáveis enquanto profissionais da construção civil, tanto arquitetos, engenheiros, designers, nós temos nas mãos, ou melhor dizendo, no mouse, a ferramenta para mudar essa história. Ou será que a gente vai continuar fazendo aterros sanitários, lixões, para a grande maioria ser enchida com material que você compra na loja e você Uhum. desperdiça e joga fora? Cara, não é possível, né? Então, isso é um absurdo, porque esse lixão aí, esse aterro sanitário, ele é enchido com 70% de lixo da construção civil, mas esse lixo, o mais absurdo é que esse lixo foi comprado com dinheiro de alguém, foi trabalhado com uma mão de obra paga por alguém e ainda foi desperdiçado, só que para ele ser desperdiçado e ser jogado fora, ainda tem que pagar uma caçamba. É. Então, você imagina, cara, o É. absurdo é triplo. Dinheiro jogado pela janela, assim. Não, Vamos é, contemplar também os cifrões, né? não, Não imagina. apenas pelo. Imagina a pegada de carbono de uma construção tradicional e a pegada de carbono de uma construção em madeira, por exemplo, a diferença, uma pegada de carbono de uma edificação que tenha uma parede verde, que tenha um telhado verde,
que tem as diretrizes ali de captação de água de chuva, de aquecimento solar de água, de energia solar. Então, é outro negócio. Quem não olha, profissionais da construção civil, que ainda não olharam para fora ali daquela máscarazinha, muitas vezes o cara fica tão imerso no trabalho que não sabe o que está acontecendo de novidade, o que é tendência, o que está vindo, o que já está chegando, o que está chegando lá de fora, que a gente é um espelho lá de fora, não tem. Geralmente são de 5 a 10 anos, o que está acontecendo lá chega até aqui, inevitavelmente, e está cada vez mais rápido. Então, 5 anos já é muito tempo. Todos os dias, quando eu abro aqui os sites gringos que eu costumo fazer as minhas pesquisas, a minha atualização, todo santo dia tem um material novo, tem uma solução mais tecnológica, tem uma forma melhor de se fazer, tem uma melhoria. É uma coisa que hoje eu tenho acesso ao que está acontecendo no Japão de forma simultânea. E posso aplicar aqui, sabe? Guardadas as devidas proporções. E quem não olha, profissional da construção civil, quem não tem esse olhar para fora daqui do mercado nacional, não quer saber novas tendências, novos sistemas construtivos mais sustentáveis, mais eficientes, mais rápidos, mais previsíveis, está fora do mercado. Se não está agora, amanhã já vai estar. Tem que estar constantemente ali se renovando, né? Pessoas têm aquela sensação errada de que formei, está tudo certo, agora vou ganhar dinheiro, estou livre. Não é. Se Não é. soubesse. Aí que começa. Aí que começa. O negócio aqui, ó. Cara, vai parar de estudar quando a gente morre. A gente vai parar de aprender quando a gente morre. E se você quer ali ficar de boa na lagoa e tudo mais, tudo bem, cara. Cada um com seus projetos, cada um com as suas prioridades. Só que, cara, o sol nasceu para todo mundo, né? Só que agarra as oportunidades quem quer. O mercado tá aí também pra gente moldar, né? De certa maneira, assim, com as nossas escolhas, assim, com as nossas preferências. Então, claro, a gente pode ter muito esse olhar aí para as questões do que está sendo projetado, né? A gente tem essa questão muito interessante da globalização em si. Mas a gente aproveitar, então, né, do que a gente tem disponível aqui no nosso país, que é maravilhoso demais, né? Cheio de riquezas, de belezas naturais e de produtos mesmo, né? Com todas essas premissas aí, a gente tem como fazer muita coisa legal, contemplando a nossa cultura, né? Como o Brasil, citando novamente aí a questão do Brasil mesmo, a gente não pode perder essa questão da nossa cultura, né? Então, cada ambiente, cada estado, no caso, tem que contemplar certas coisas. Isso também está atrelado ao design biofílico, né? Mas assim, a gente tem que estar sempre aberto, né? Às novidades, aquilo que tá aí, que a gente pode ver, que a gente pode alcançar. E analisando, assim, né? O que a gente pode melhorar, né? Então... Eu vejo isso que você falou, assina embaixo. Nós temos que fomentar a nossa cultura em termos estamos falando de construção civil. Tem N sistemas construtivos que vêm de gerações e gerações. Só que, assim, eu acho que a gente tem, como você muito bem colocou, a gente tem que melhorar o que já é feito. E se algo é feito, mesmo que de gerações em gerações vem passando como cultura, mas se a gente tem isso como... Porque é cultura, a gente tem que continuar fazendo e tudo mais, sem pensar em como fazer melhor, como desperdiçar menos, como fazer uma obra mais previsível em termos de cronograma e de custos. Eu acho que nós, como profissionais, temos que pegar uma taipa, por exemplo, como vocês têm casos aí, e pensar como que isso pode ser feito de uma maneira melhor, mais eficiente, dentro do que o mercado aceita, dentro que o meio ambiente é contemplado através de técnicas sustentáveis. Então, se a gente não tiver esse olhar crítico, olhar para o passado, de questões culturais que a gente vem, né, trazendo de geração em geração, mas se a gente não tiver esse olhar de como fazer melhor, a gente vai continuar na mesma, no meu entendimento. Daquilo que o mercado precisa também, né? É muito de uma
uma questão assim da gente moldar aquilo que a gente precisa para o nosso futuro, né? É porque a E gente aí, consegue. então, até a questão das adversidades, né? Eu queria que tu citasse, então, né, algumas, enfim, eu contemplei, olhei algumas das coisas que foram acontecendo, assim, a arquitetura modular, ela projetou hospitais, né, nessa época de pandemia também, numa agilidade imensa, assim, né, mostrando mais uma vez para o que veio, né, para toda essa questão, assim. Queria que tu provavelmente vai estar mais ligado, né, no que aconteceu e também assim sobre o que tem ocorrido, né, no Brasil, fazendo então um pouco do que acontece no exterior, mas trazendo para a nossa realidade aqui, né, no nosso país, da arquitetura modular e o seu estado emergente, assim, né? Então, eu vi também que algum vídeo teu, no caso, que tu falavas assim, acho que em 100 dias foi projetado um prédio de 8 pavimentos, algo assim, né? Completamente É, rápido e ágil. Então, é aqui em Tubarão, o prédio da Brasil ao Cubo, o Level. Ah, muita gente deve estar nos escutando aí, nos assistindo, deve ser da área da construção civil, alguns estudantes, imagino, outros já profissionais. Imagina você ah, projetar e construir um prédio de 8 pavimentos com 3.000 metros quadrados, pronto, com chave na mão, em 100 dias. Cara, isso é surreal, parece até conto de fadas, sabe? E se você coloca isso na ponta do lápis, ah, o quanto isso, esse custo do dinheiro ali, melhor dizendo, o quanto a velocidade do início da operação ajuda na questão do ciclo financeiro de uma obra como essa. Você no terceiro mês de obra, no quarto mês de obra, ou seja, no quarto mês após o início da obra, você já começa a operação do edifício. Isso em termos de ROI, que é o Return on Investment, o payback, para investidor não existe conta melhor. E grande parte dos estouros de orçamento e de cronograma acontecem nas construções convencionais por causa do ciclo de vida das construções, dos empreendimentos, que são muito longos. E aí, se você avaliar, por exemplo, um único dado que eu vou dar aqui, que é o IGPM desse ano, que é o Índice Geral de Preços, está de 40%. Então, se você demora um ano na sua obra, a sua obra automaticamente, se ela não tiver nenhum estouro e nenhum atraso, ela já cresceu 40% no seu custo. Então, cara, não tem como você não pensar que a construção industrializada, que quanto mais rápida, melhor ela vai ser, melhor ela vai ser para todas as pontas. Óbvio que tem que ter qualidade, né? Tem que ter durabilidade, ela tem que atingir tem que atender às normas de desempenho e tudo mais. Mas não tem como você não pensar que isso já faz parte do presente, mas que é, sem dúvida, o futuro da nossa construção. Isso mundo afora já está sendo tocado. Então, aqui é questão de tempo para esse 1% virar 10, virar 20, virar 30, porque as próprias construtoras, Brasil afora, já estão com um olhar muito grande voltado para a construção industrializada. A gente já tem Tec Verde fazendo Minha Casa Minha Vida, a gente já tem Tenda vindo, a gente já tem com um investimento milionário numa fábrica em Campinas, a gente já tem MRV vindo. Então, não estamos mais falando de pouco volume. Agora a questão já começa a ganhar escala com a vinda desses grandes players, e aí isso é um passo de gigante para uma construção que tem um market share, o sistema construtivo que tem um market share de 1%. Então, logo, logo, isso aí vai ser escalonado, assim, vai ser multiplicado, porque vai ser, não vai ser de 1 em 1%. Eu tenho certeza que o crescimento ele vai ser muito, muito rápido. uhum. Exponencial, né? Exponencial. Cada tempinho, a gente já tá vendo isso tudo, né, acontecendo. Então, eu não sei se o pessoal chegou a perguntar mais alguma coisa aqui.
Ó, vi a Paulinha comentando umas coisas aqui, que foi ela que me comentou sobre ti até. Que legal. E, inclusive, quero conhecer o espaço de coworking aí que vocês trabalham, quando eu Ah, for pra ilha, alguma coisa assim, a pra Paulinha? gente ficar. É. Eu acho que, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem contemplar alguma coisa aí, aproveitem o Felipe, né? Mas qualquer coisa também a gente está disponível via direct, né? Isso. Caso vocês precisem de alguma coisa. E também, Felipe, se quiseres comentar alguma coisa, né, sobre os teus cursos. Quero saber que dia que nós vamos fazer uma parceria entre o estúdio e a Ecotelhado para a gente dar as mãos e seguir juntos nessa aí, enfim, para colocar um monte de telhado verde, painéis verdes aí, Brasil afora. Vamos conversar sobre, estamos super, super adentro dessa. Bora, vamos embora. É, vamos embora, vamos junto, né? E então, pessoal, se vocês não têm. Ah, olha, aqui veio uma dúvida. Quero saber sobre bons fornecedores em São Paulo. De construção modular? Acredito que sim. Depende da tipologia que você quer. A gente escolhe a tipologia do modular através de Muita alguma. coisa. A gente escolhe a gente escolhe o sistema que a gente vai utilizar muito em função da localização geográfica e também da questão do acesso ao terreno. Se a gente tem um terreno de difícil acesso, eu não consigo chegar lá com uma carreta e essa carreta ela tem que ser, a gente tem que pegar a carga e dividir ela em cargas menores para a gente ter acesso. E muitas vezes essas cargas menores significa a gente painelizar a obra ou fazer uma construção paramétrica. Mas como eu vi aí, eu acho que é residencial, né? Se a gente estiver falando de residencial volumétrico, em São Paulo a gente tem a CMC, que é uma das maiores do Brasil, a gente tem a CMC, a gente tem a Cubicon, a gente tem, puxa, a CMC, Cubicon, tem a Cis House, nossa, tem tantas na hora, assim, me dá branco. Tem a Modulares, tem a Quick House, tem, deixa eu pensar aqui, tem são essas as principais. Inclusive, tem várias assim que tu expõe assim no YouTube, né? Vários cases, várias coisas assim que tu passa de conteúdo gratuito também, né? Eu Mas eu tô louca pra fazer esse curso teu aí. vai ser muito bem-vinda, Catarina. Mas, assim, grande parte de tudo que eu aprendi até hoje na construção modular foi visitando fábricas, foi visitando obras, foi fazendo na prática. E isso é muito rico. Então, todo mundo tem oportunidade hoje de pegar, dar um Google, assistir N materiais no YouTube, ou mesmo pegar o carro e visitar uma fábrica em São Paulo, ou aonde quer que seja, Brasil ou mundo afora, porque essas fábricas são muito abertas a isso. Todo mundo quer fomentar. E as pessoas me perguntam por que eu ensino coisas, por que eu faço lives, por que eu ensino, por que eu dou um curso com todo o meu conhecimento. Porque, gente, vocês vão de convir comigo que quanto mais fábricas, quanto mais profissionais souberem fazer boa arquitetura e execuções bem feitas em modular, melhor vai ser para todo mundo, inclusive para mim. Então, Arquitetura de qualidade, né? se eu pegar esse conhecimento e guardar só para mim, cara, nós temos uma barreira cultural muito grande aqui no Brasil, paradigmas que têm que ser quebrados, e essa quebra só vai acontecer com mais e mais gente vindo para o lado de cá e fazendo bons trabalhos. Não adianta vir fazer um trabalho de qualquer forma, que aí acontece ao contrário, puxa a régua para baixo. Mas se as pessoas fizerem, se capacitarem, tá aí a importância dos cursos, entenderem que existe uma maneira melhor de se edificar, em todas as pontas, né, em questão sustentável, em questão de custo, em questão de eficiência, não tenho dúvida que isso é uma mera questão de tempo para a gente virar o principal sistema construtivo no Brasil. Uhum.
essa questão de compartilhar mesmo conhecimento, né? Da gente estar aí agregando, querendo fomentar esse tipo de situação. Na Ecotelhado nós somos pioneiros, então, na tecnologia de telhados verdes, né, no Brasil, premiados aí 3 vezes consecutivas por conta dessa tecnologia, né? Que legal. E a gente sempre quis ter um site educativo, de certa maneira, assim, né? Porque a gente expõe mesmo os produtos, tem ali, né, os nossos os módulos, assim, né? Que a gente chama. E, inclusive, fomos citados, né? Somos muito procurados por estudantes mesmo, para fazer os projetos mesmo. Porque ainda existe realmente assim, um paradigma muito grande, né? Eu, claro, eu tive o privilégio de ter telhado verde desde os meus 8 anos de idade, assim, né? Então, para mim, quando eu penso numa edificação, eu sempre penso ela mais verde do que o normal, né? Aquela coisa, né, da memória afetiva, assim, que a gente contemplou aqui. É, mas ainda assim, né, a gente às vezes acaba optando por, enfim, outros revestimentos e outras coisas, sendo que não vai acontecer nada de terrível, assim, inclusive vai melhorar, né? Tanto, Pelo contrário, vai, vai inclusive a dar, estética, né? exatamente. É. Vai dar uma eficiência maior, né? Vai gastar menos energia. Tem muita coisa boa. O, o, E o, o, o que já que puxa a gente falou dos nossos pets, as gatinhas aqui de casa adoram de paixão. Os cachorros lá na praia também, sempre em cima, adorando. E os passarinhos, né? Eu também tava tomando um sol aqui, né, no telhado verde, só na laje, a gente fala. que massa. E aí, passando uma minhoquinha, assim, sabe? Tu vê que é uma coisa biodiversa, né? Que tu tem vida, assim. Aí, então, tinha as vedeliazinhas ali, as florzinhas, no caso, né? E aí, as borboletas pousando, as abelhinhas, né? Fazendo a polinização. Então, a gente está em contato direto, mesmo assim, né? Estando em centros urbanos, porque, claro, existem estados, no caso, que são privilegiados com a questão de natureza, assim, né? De beleza, assim. Floripa aí nossa, que maravilha, né? É, Mas a realidade de muitas pessoas às vezes não é assim, né? Então, como a gente pode melhorar esses centros urbanos, né? Trazer mais o verde, assim. Claro, e a não gente, dizendo que plantar uma árvore é sempre melhor, tá, gente? Mas a gente tem outras alternativas, né? Pra gente agregar aí, não só pra gente, mas também para os bichinhos que vivem aí conosco, né? e quanto mais iniciativas como essa, suas aí do Ecotelhado, vejo que vocês têm cursos também, quanto mais capacitação nós dermos para esses profissionais no que quer que seja, melhorando as condições de construção, as condições climáticas, as condições do meio ambiente, com o nosso conhecimento, melhor vai ser para todo mundo. Né? É uma relação ganha-ganha. E a gente nada mais do que atalho para que as pessoas consigam atingir o sucesso, seja na edificação, uma forma mais rápida de construir, uma forma mais eficiente, ou mesmo no clima, no ambiente que você vai conseguir com o ecotelha, com um telhado verde ou com um painel verde, enfim, seja lá o sistema que você vai utilizar. Então, é muito mais forte quando a gente tem quando a gente se torna um atalho para essas pessoas, do que ela ter que aprender na marra ali, às vezes errando, acertando. Ela vai demorar 10 anos para ter aquele conhecimento que ela pode adquirir com um atalho, como o Ecotelhado, como o meu braço de educação, os meus canais, que eu, de forma gratuita também, atendo e distribuo conteúdo. É isso aí. Perfeito. Então, eu acredito que a gente esteja chegando no final da nossa live, né? Eu te agradeço demais, assim, por esse compartilhamento, né, de informações. Fico feliz, espero que a gente faça outras lives aí com outros assuntos também. Tem Pode. muita coisa para a gente falar. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Foi um papo maravilhoso e podem contar comigo para outras, tá bom? Qualquer coisa, gente, perguntem no direct. Aí.
Valeu. Tchau, Tchauzinho. tchau, Catarina. Tchau, gente. Falou.